Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos, minhas queridas filhas, bem-vindos à nossa teledireção espiritual. Hoje eu vou falar sobre tentações que podem afetar pessoas que estão nos inícios da vida espiritual, dando os primeiros passos na vida espiritual, nas primeiras etapas da vida espiritual. Que tentações são essas? A inconstância e o ardor excessivo. Vamos então explicar o que é isso. Pois bem, primeiro vamos entender, meus amados irmãos, que a inconstância ela pode surgir na nossa vida espiritual. Por quê? 3 razões fundamentais. Primeira razão, Deus, no início da vida espiritual da pessoa, vai concedendo as chamadas consolações espirituais. Então Deus vai dando doçuras ao coração da alma para atraí-la a Ele. Pois bem, mas num dado momento, Deus diminui ou simplesmente para de conceder essas consolações espirituais. Por quê? Para que ele seja buscado não por elas, mas pelo que ele é efetivamente, Deus de amor e de misericórdia. Então, a pessoa pode entrar numa inconstância, num relaxamento na vida espiritual, porque a graça de Deus deixa de ser concedida de modo sensível. A pessoa não percebe mais as consolações espirituais, por exemplo. Então, a sua sensibilidade não percebe a graça de Deus agindo na sua vida. Depois, a pessoa pode entrar num cansaço por recomeçar sempre os mesmos esforços. Então, tem que fazer penitência, tem que rezar, tem que se esforçar para crescer na vida espiritual. A pessoa pode então se cansar de fazer os mesmos esforços todo dia. Por fim, o ímpeto da pessoa pode cair por ter que enfrentar as mesmas dificuldades na vida espiritual. Por exemplo, as distrações. A pessoa pode ficar desanimada. Ela tem que enfrentar sempre as distrações, sempre estas situações de incômodo na sua vida de oração. Então a pessoa pode ter o ímpeto diminuído. Pois bem, quais são as manifestações da inconstância e do relaxamento? Inconstância e relaxamento caminham aí juntos, de mãos dadas, digamos assim. Bom, primeiro, a pessoa pode abreviar ou relaxar os seus exercícios espirituais. Então, por exemplo, em vez de rezar meia hora, a pessoa vai rezar 20 minutos, fica diminuindo a oração. Ou ainda relaxa na oração, não reza com toda a atenção devida, não se prepara adequadamente para fazer a oração. Então ela pode relaxar na vida espiritual, na vida de oração. Ou simplesmente rezar um dia e não rezar no outro, por exemplo. Então é inconstante, não mantém o mesmo padrão de vida espiritual. Depois, a pessoa pode diminuir os seus esforços na penitência e na mortificação. Ela não consegue perceber que isso a ajuda no crescimento da sua vida espiritual. Ela tem que fazer o esforço na vida espiritual. Então ela acaba diminuindo a sua penitência, acaba diminuindo as suas ações de mortificação, se cansa disso, não quer mais fazer isso, acha isso pesado, tedioso. Depois, por fim, a pessoa pode cair também numa negligência na santificação habitual das suas ações. É recomendável, meus amados irmãos, que no início de cada dia nós ofereçamos nossas ações a Deus nosso Senhor. Para quê? Para a sua glória. Desse modo, nós vamos nos empenhar com todas as forças do coração para dar o melhor a Deus. Mas o que acontece? A pessoa começa a negligenciar essa realidade, começa a não oferecer ou a oferecer um dia sim, um dia não, as suas ações a Deus nosso Senhor. Vejam só. E pior ainda, ela pode agir não para dar glória a Deus, mas para simplesmente alimentar a sua vaidade, querendo os aplausos das pessoas. Então, isto é possível, infelizmente. Pois bem, vamos ver o único remédio que é recomendado para vencer a inconstância e vencer o relaxamento na vida espiritual. Esse remédio se chama perseverança. Amados, a vida espiritual requer o quê? Esforço,
luta, disposição. Então você tem que perseverar. Não pode desanimar diante dos obstáculos, não pode desistir diante das dificuldades. Então, perseverança, persevere, porque Deus dá a graça àquele que se esforça para crescer na vida espiritual. Ora, um instrumento muito útil nessa perseverança é o chamado exame particular, que nós já apresentamos aqui na nossa teledireção espiritual. O que você vai fazer? Você vai examinar um defeito que você tem, normalmente você escolhe o defeito que é dominante em você, e você vai verificar se você está vencendo esse defeito ou não. É isso. Qual é o outro lado da moeda? Verificar se você está crescendo numa virtude ou não. Enfim, faça como você achar melhor. Então, você analisa a sua conduta e tira uma conclusão. Cresci ou não na virtude? Venci o defeito ou ainda esse defeito me domina com muita força? Então é isso, é o exame particular. Os autores espirituais recomendam que ele seja feito 2 vezes ao dia, mas pelo menos uma vez faça-o a cada dia. Bom, vamos ao ardor excessivo. É sempre bom ter em mente que quando a pessoa está no início da sua vida espiritual, ela tem um grande entusiasmo pela própria santificação, não é verdade? A pessoa busca se santificar, busca fazer o que é agradável a Deus com muita força. Mas vejam, esse entusiasmo pode ser o quê? Excessivo, exagerado. Vejam só. E a pessoa pode, então, ficar esgotada por causa de esforços inúteis, porque ela acha que quanto mais ela se esforçar com exagero, com ímpeto, ela vai crescer mais rapidamente na vida espiritual. Não é assim que funciona, amados irmãos. Não é desse jeito, né? Então a pessoa fica esgotada, cansada, desanimada de esforços que ela faz e ela não percebe um crescimento na sua vida espiritual. Então não pode exagerar no entusiasmo, entusiasmo equilibrado, sabendo que Deus tem o seu tempo. Não adianta nos esforçarmos demais se não vamos de acordo com o tempo que Deus estabeleceu para o nosso crescimento espiritual. Então tem um ritmo que temos que obedecer na nossa vida espiritual, que é ditado pela graça de Deus. Então isso é muito importante, amados irmãos. Então esse entusiasmo excessivo causa esse cansaço, esse esgotamento na vida espiritual. Pois bem, vamos ver as causas desse chamado ardor excessivo. Primeira causa, a substituição da atividade de Deus pela própria, ou seja, você vai tomar decisões, você vai agir, mas o que você faz? Você vai por ímpeto, por impulso. Você não busca a graça de Deus, você não busca a luz do Espírito Santo, você não busca conselho com o sacerdote, com o seu diretor espiritual. Não, você toma as decisões, você age sem muitas vezes refletir, ponderar, sem muitas vezes pedir a graça de Deus, a luz de Deus, para que você tome as decisões corretas, para que você haja de acordo com a vontade de Deus. Então, você foca muito na sua atividade e esquece que precisa da graça de Deus para agir nesta vida de maneira correta. Bom, outra causa é a presunção. A pessoa, nesse entusiasmo exagerado, acha que pode queimar etapas na vida espiritual. Então, o que acontece, por exemplo? As penitências são muito pesadas, vou diminuir. Eu quero é crescer logo na minha união com Deus. Não é assim, gente. Não é assim. Temos que obedecer a graça de Deus na nossa vida espiritual. Então, não posso querer queimar etapas na minha vida espiritual. Não é assim. A minha união com Deus vai se dando gradativamente. Por fim, tem também a curiosidade. É a busca de novos meios de perfeição. Por exemplo, a pessoa fica experimentando certas estratégias, certos métodos de oração. Então, por curiosidade. E logo desiste, claro. Foi movida pela curiosidade, não pelo desejo de perseverar numa certa estratégia de crescimento da vida espiritual. Então é mera curiosidade. Conhece aqui, conhece ali, esse método de oração, aquele método de oração, mas no final das contas não segue muito esses métodos. Acaba fazendo um, abandona, faz outro, abandona. Então é curiosidade. Pois bem, quais são os remédios para vencer o ardor excessivo? Primeiro remédio, reconhecer
que as suas ações devem ter inteira dependência da graça de Deus. Então não haja sem Deus na sua vida, não tome decisões na sua vida sem Deus, sem a luz do Espírito Santo. Então reconheça que você, para tomar as decisões certas na sua vida, para seguir o caminho certo na sua vida, você precisa da graça de Deus, da luz do Espírito Santo. Então faça depender as suas ações da graça de Deus. Depois, outro remédio, combater a vivacidade de caráter. O que é isso? A pessoa é muito impulsiva, ela vai agindo sem ponderar muito sobre o que deve fazer. Então, combater essa vivacidade de caráter, ponderar mais, pensar mais sobre aquilo que ela deve fazer, sobre as decisões que ela deve tomar. Então, combater a vivacidade de caráter para não se mover simplesmente pela própria vontade, mas deixar-se conduzir pela vontade de Deus. Depois, combater também o excesso de autoestima, que justamente gera o quê? A presunção de qual nós falávamos, né? De queimar etapas rapidamente, de se achar capaz de queimar etapas e se unir logo a Deus rapidamente. Então, combater o excesso de autoestima, autoestima em equilíbrio. Por fim, evitar, evidentemente, a curiosidade. Não se pode buscar novos métodos de oração simplesmente por curiosidade. Busque conselho com o diretor espiritual. Essa é a melhor estratégia. Pois bem, meus amados irmãos, aqui estão estes conselhos para combater a inconstância e o ardor excessivo. Que sejam muito úteis para o bem de vocês. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.